No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, ao vivo aqui pela Melodia FM 87.9 e também pelo Instagram, @Joelísio_Fraga. Estamos no mês do Setembro Verde, é um período dedicado à conscientização e prevenção do câncer do intestino, também conhecido como câncer coloretal. Essa é uma das doenças que mais cresce em incidência no Brasil e no mundo, mas que felizmente pode ser evitada ou diagnosticada precocemente com hábitos de vida saudáveis e exames de rastreamento. Hoje temos a honra de receber o Dr. Clécio Aguiar, médico oncologista, que vai nos ajudar a entender melhor os fatores de riscos, formas de prevenção, diagnóstico precoce e os avanços no tratamento desse tipo de câncer. Prepare para uma conversa esclarecedora e necessária para a saúde de todos nós. Dr. Clécio, agradeço muito por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, né? O convite, esses convites em que a gente pode participar de alguma forma, trazendo informação, são muito bem-vindos. E a gente fica muito à vontade em conversar, principalmente quando a gente tem um espaço em que a gente se sente à vontade de conversar de um problema sério como o câncer de intestino, entre tantos outros problemas que a gente lida todo dia aí do ponto de vista oncológico, né? Então, é uma infinidade de doenças que vem aumentando de incidência e a gente precisa ficar atento mesmo. Não é só no setembro, é o ano inteiro, né? As campanhas das cores aí, o Setembro Verde, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Dezembro Laranja. O Março Borgonha, que é do mieloma. Não é? Então a gente tem uma infinidade de cores, mas a gente precisa ficar atento o ano inteiro, não somente naquele mês do ano, né? E a gente precisa entender os fatores de risco de fato, como que você está levantando aí para a gente discutir, o que a gente pode fazer para prevenir. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente ter uma vida mais saudável. Pois bem, para quem não está acompanhando, quem é o Dr. Clécio? Pronto. Dr. Clécio é um oncologista natural de Caetité, aqui no sudoeste da Bahia, bem interior mesmo, que saiu, estudei em Vitória da Conquista, fiz meu ensino médio aqui no Instituto São Tarcísio, há mais de 30 anos atrás. E eu saí daqui, fui estudar fora, fiz faculdade no Espírito Santo, a federal de lá, e depois eu fui fazer residência em São Paulo. Fiz residência de clínica médica no Hospital Heliópolis e residência de oncologia clínica no AC Camargo. E aí a esposa engravidou, viveu em São Paulo com criança pequena. Criança pequena é difícil, então viemos para cá. E a gente, com certeza, fez uma excelente escolha buscando qualidade de vida e a gente está feliz aqui. E quem bebe água daqui, né, doutor? Não deve? Eu estou há 18 anos bebendo essa água e não tenho previsão de parar, não. E Caetité tem um clima, apesar que está perto de Guanambi ali, um calor danado, mas ela é mais ameno, né? É uma cidade muito gostosa. Então vamos iniciar batendo um papinho. Para começar, o que exatamente é o câncer de intestino e por que ele merece um mês de conscientização? Bom, o câncer de intestino hoje, ele tem uma incidência grande, né? Se a gente for contabilizar no Brasil, é a segunda causa, né, de câncer no país. Tirando os cânceres de pele do tipo não melanoma, então na população masculina a gente tem o câncer de próstata como principal câncer, o primeiro, né, incidência. Para a mulher, câncer de mama, e o intestino entra em segunda colocação aí, tanto para homem quanto para mulher. Então, a gente tem uma média de quase 46 mil casos novos por ano diagnosticados, mas uma taxa de mortalidade ainda muito alta, chega a metade, né? Então, a gente ainda tem em torno de 22 mil brasileiros que morrem por câncer de intestino. Isso não é diferente no mundo. No mundo, essa proporção é maior, né? Mais quase 2 milhões de casos novos, mas a mortalidade é ainda alta também, em torno de 1 milhão. Então, o câncer de intestino precisa ser
levado em consideração, né? A questão de a gente levantar essas questões no mês, né? Na verdade, como a gente falou no começo, não é só o mês, é o ano inteiro, mas quando a gente comenta sobre ele no mês de setembro, é para que a gente fique atento a alguns fatores que podem justificar essa incidência aí mais elevada. Pois bem. No Instagram, quem estiver acompanhando pode mandar pergunta, e hoje eu quero já mandar um abraço aqui para Félix, né? Meu parceiro, meu amigo de infância, e que está sempre ligado. Ele encontrei com ele falou assim, poxa, seus podcasts é bom que traz informação, e ele está aprendendo muita coisa, né? Então divulga, porque informação, né, doutor, salva vidas, né? Com certeza. Então vamos lá, qual é a incidência desse tipo de câncer no Brasil e no mundo atualmente? Então, aí a gente até comentou, mais de 40 mil de brasileiros só de incidência, né? Incidência são os casos novos Sim. por ano. E uma mortalidade alta, 22 mil brasileiros ainda morrem por câncer de intestino. Um câncer que poderia ser diagnosticado mais cedo, onde a gente tem uma taxa de cura maior, em estágios 1, né, a taxa de cura é de 90%. Mas essa proporção de diagnóstico no estágio precoce é pequena, é menos de 30%. Então, a gente vai ter as pessoas buscando a assistência numa fase mais avançada de doença. E isso acaba justificando a mortalidade mais alta, né? E no mundo 2 milhões, também a gente tem esse problema de acessos, que é difícil em diversos países, como os países africanos, outros países que são países em desenvolvimento, e acaba justificando também um diagnóstico mais tardio. Então, o diagnóstico tardio, as chances de cura diminuem de forma significativa. Todo câncer, né, doutor? Todo câncer é assim. Nós temos esse problema com mieloma também. Exatamente. Né? A demora no diagnóstico, né? A dificuldade de descobrir o mieloma no paciente, isso dificulta muito. Muito, muito. Porque eu sempre brinco com os pacientes que eu falo assim, é muito mais fácil matar uma formiguinha do que um elefante. Com certeza. Né? Então, quando a gente força na tecla de que a gente precisa ter um diagnóstico precoce, é justamente para a gente tratar a formiguinha, né? E o câncer de intestino, para a gente, não justifica a gente chegar numa fase tão tardia, porque a gente tem exames de triagem hoje que detectam fatores que são predisponentes ao câncer, que é a presença dos pólipos, quando a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas o pólipo você tira a doença antes dela se transformar em câncer. Então, por que não fazer a colonoscopia, né? Então, hoje a gente considera que as medidas que são tomadas na intenção de você prevenir são as melhores alternativas para tratar qualquer tipo de câncer. Sim, a gente sempre usa o linguajar mais simples para o pessoal entender. Então, é muito mais fácil você diagnosticar o câncer de intestino como um mieloma. É mais fácil o do intestino do que o mieloma, por exemplo. Mais fácil. Porque o mieloma, você vai ter uma apresentação já mais tardia da doença. E os sintomas são muito parecidos com doenças comuns. Exatamente, exatamente. Isso que dificulta mais ainda o diagnóstico, né? O mieloma, a intenção do diagnóstico precoce, na verdade, é para você não ter a lesão em órgãos-alvo, né? Que são as lesões renais do mieloma, né? Que é o pior então, de todos. Tem paciente que acaba tendo uma insuficiência renal, ou lesões ósseas que causam fratura do osso, porque o mieloma é uma doença que acaba corroendo o osso, fazendo buraquinhos ali, e o osso fica frágil e fratura. Então, não é para chegar nesse nível, né? Mas os sintomas são mais sutis, porque quando ele vai apresentar sintoma, ele já tem talvez uma doença que já tem um tempo de evolução, né? Eu sempre falo que o diagnóstico cedo e tratar cedo faz toda a diferença. Eu tenho 48 fraturas líticas na vértebra e coluna. Exato. Né? Mas como eu tratei logo cedo, calcificou com zometa, né? O ácido eletrônico, eu fui lá e calcificou. Esse fez toda uma diferença. Não é o que acontece com muita gente. Por isso que a gente fala e fica batendo na tecla. Vai lá, não brinque, o seu corpo te avisa, né? Investiga direitinho o que você está sentindo, porque faz a diferença. Agora eu estou vivendo normal com essas fraturas aqui, não me incomoda, né? Mas graças pelo diagnóstico cedo. Exatamente. Assim, a consulta, é porque as pessoas não gostam muito de ir no médico, né? Principalmente homem, né? Principalmente homem, porque o homem acha que ele é super-homem, né? Então ele se confunde com o Clark Kent lá e ele acaba achando que ele é super-homem, que ele não adoece, que ele é forte demais, que ele precisa pagar. Acontece com os outros e não acontece com ele. Nunca vai acontecer comigo.
Então, hoje a gente precisa colocar um hábito de fazer consultas regulares, né? Então, o homem, ele precisa, a partir de determinada idade, passar na consulta com o urologista. Então, 45, então vamos fazer exame de próstata, vamos avaliar, vamos ver, né? A mulher tem que ficar atenta às mamas, também tem que ficar atenta ao aparelho genital feminino, né? E a gente precisa ter o hábito de fazer exames que sejam exames gerais, um hemograma. Às vezes o mieloma tem um sinal no hemograma, porque algumas células baixam, anemia, né? A anemia acontece, a plaqueta fica baixa, às vezes a gente tem algumas alterações de leucócitos, né? E para o intestino a gente também tem exames, né? É uma questão que a gente já pode levantar, né? Que hoje a colonoscopia surge como exame padrão ouro para a gente diagnosticar precocemente, a gente prevenir a doença. O que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame endoscópico, em que você, como uma endoscopia, em que você olha todo o intestino grosso, né? Da porção do reto até o seco, que é a parte inicial do intestino. Então, se a gente pensa no intestino como um cano, né? Sim. Onde o material de digestão que a gente digeriu vai formar as fezes lá embaixo, a gente vai ver que nesse trajeto você pode ter pequenas lesões que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente tem 2 tipos de pólipos que são os mais comuns. Pólipos são como se fossem verruguinhas ali no intestino, né? Então, esses pólipos, eles podem ser de 2 tipos. A gente tem o hiperplásico, que não traz um risco grande de desenvolvimento de câncer, mas a gente tem o adenomatoso, né? O adenomatoso acaba dando origem ao adenocarcinoma, que é o nome para o câncer. E se a gente diagnostica o pólipo, enquanto ele só é um pólipo, você tirou e eliminou ali na colonoscopia a possibilidade de você desenvolver naquele pólipo um câncer. E a colonoscopia acaba marcando quem tem predisposição a desenvolver novos pólipos, né? Então, por isso que a gente fala, você fez uma colonoscopia, detectou um pólipo, ele tem displasias, que são alterações de crescimento diferentes, né? De baixo, médio e alto grau, né? Então, nas de alto grau, você tem que ter uma regularidade maior para fazer esse exame, uma vez por ano. E as pessoas falam, mas é muito chato fazer a colonoscopia. Não é um exame confortável, né? Sim. Porque você precisa fazer um preparo para limpar o intestino, para que o proctologista, quando ele, ou o gastro, ou quem está trabalhando ali com a colonoscopia, vai olhar, ele consiga ver toda a mucosa do intestino, sem resíduo de fezes, sem nada, porque isso atrapalha na visualização, e aí ele consegue detectar as pequenas alterações. Se ele tem dúvida, ele biopsia, se ele tem pólipo, ele tira, e aí a gente consegue ter um acompanhamento mais adequado no câncer de intestino. Então, por isso que a gente fala que é injustificável a gente ter uma taxa de mortalidade tão grande se a gente poderia ter um acesso e uma promoção de saúde, prevenindo, né, e evitando que o câncer surja por meio de um exame que é tão específico, né, quanto a colonoscopia. Pois é, mas quem bem sabe o que passa um paciente em tratamento oncológico faz esse exame, né, doutor? E a gente né? não precisa esperar para passar por tudo que o paciente oncológico passa, principalmente se a gente tem um exame que pode mudar a sua vida, que pode te trazer uma saúde, que pode evitar que você morra por um câncer de intestino, né? Pois é. Existe uma faixa etária mais afetada ou o câncer de intestino pode surgir em qualquer idade? Hoje a gente coloca que é acima dos 45 anos de idade. Então a gente tem alguns fatores que a gente considera não modificáveis para o câncer de intestino, né? Então, quais são os fatores não modificáveis? Idade, pacientes acima de 45 anos. Então, o rastreio já começa a partir dos 45 anos, né? A história de processos inflamatórios intestinais. A gente tem algumas doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que também aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de intestino. E isso aí precisa de acompanhamento. Então, quem tem esse tipo de doença já faz esse exame com uma certa regularidade. Então, beleza, né? E quem tem história familiar.
porque predispõe a um risco genético, já que a gente tem algumas patologias genéticas, algumas síndromes, como síndrome de Lynch, que é a mais comum, né? Que você tem uma mutação em um gene, que esse gene deveria te proteger, quando ele está mutado ele não te protege, então você facilita o desenvolvimento do câncer. Então, quando você tem esses fatores não modificáveis, essa colonoscopia talvez tenha que ser feita até mais cedo. Né? Quando você tem os fatores modificáveis, aí você foca neles, atividade física, dieta, alimentação, e aí você faz a colonoscopia com uma população em geral, que deveria ser a partir dos 45 ou 50 anos de idade, para seguir no controle adequado. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui, viu? Como em pouco tempo. Quais são os principais fatores de risco para desenvolver o câncer? Então, aí tem a idade, história genética, doenças intestinais inflamatórias e uma dieta pobre em fibras, né? Falta de atividade física, consumo de álcool, tabagismo, né? Tudo isso é fator de risco para desenvolver um grande número aí de cânceres, não só de intestino. E quais são os alimentos que ajudam e quais devem ser evitados? Olha, alimentos que ajudam são os alimentos mais naturais possíveis, os mais frescos e os mais naturais. Então, frutas ajudam, evitam bastante, verduras, legumes, ingerir menos carnes vermelhas ou menos carnes processadas. Quando a gente fala em carne processada, a gente inclui aí os presuntos, a gente inclui os paios, né? Os bacons, as comidas que passam por processo de conservação na indústria, né? Então, os processados e os multiprocessados são alimentos que hoje a gente orienta não fazer um consumo de forma tão desenfreada, né? A vida moderna trouxe para a gente algumas facilidades, mas essas facilidades trouxeram alguns ônus, né? E essa coisa da comida pronta, da comida processada, que é fácil o manejo, que você prepara rapidinho, essa comida não é uma comida saudável. Então, a comida saudável era como nossos avós comiam, né? Colhiam do campo, não tinha nada ali de produto químico, e eles colhiam e iam do campo direto para a mesa, né? Então, essa comida seria a comida mais saudável. E o doutor, está preocupante, porque a Unesco, a semana passada, divulgou que tem mais criança obesa do que desnutrida no mundo. Entendeu? Então, vai ser futuros candidatos a ter esse tipo de câncer, né? Isso é preocupante. E a gente tem visto que tem aumentado muito a incidência em pacientes mais jovens, né? Isso está sendo pesquisado do porquê. Mas a gente sabe que a alimentação, ela tem um fator muito determinante para uma série de doenças, né? Imagina a quantidade de conservantes e corantes que a gente consome nesses produtos muito industrializados. Então, por exemplo, eu falo com os pacientes, antigamente a gente comia muito aquela cerejinha que via vermelhinha para botar no sorvete. Sim. Aquela cerejinha é o quê? Chuchu. E tem tanto corante e tanta substância química para mudar o sabor, para deixar próximo de uma cereja, né? Que a gente fala, imagina quanto de lixo que a gente está colocando dentro da gente. E aí a gente pensa assim, eu tenho leite no supermercado dentro de uma caixinha que fica na prateleira por um ano inteiro sem perder. Por quê? Porque tem muito conservante. Tem muito fator industrializado que acaba trazendo um risco grande para o seu organismo ao se expor a esse tipo de alimento. Então, se eu não faço um contra isso, e eu faço de que forma? Usando fibras na alimentação, né? Folhas, frutas. Essas fibras, a gente fala que é a vassourinha, que vai limpando essa sujeirada toda. Porque o produto químico que fica em contato ali com a sua mucosa, ele altera a sua mucosa e altera aquela célula que está lá, e isso acaba justificando, em muitas vezes, o crescimento de alguns tumores. E o sedentarismo ajuda muito, né? Sedentarismo ajuda muito, a atividade física hoje é um fator de proteção e a gente precisa considerar que a atividade física é remédio. É um remédio ótimo, né?
escolhe a atividade que te traz mais prazer e faz essa atividade com regularidade e coloca essa atividade inserida na sua vida, que você vai ter uma vida muito mais saudável, não só para o câncer, mas contra obesidade, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, né? Então, a atividade física hoje tem que ser encarada como um fator importante, promotor de saúde. Então, a gente foca sempre na atividade física. Voltando a falar, isso eu já tinha comentado, então existe uma influência genética e hereditária importante nesse tipo de câncer, né? Sim, existe. Tem famílias que às vezes eu tenho famílias que eu acompanho, que da mãe aos netos a gente tem uma incidência maior de câncer, porque tem esse defeito em um gene que existe para proteger, mas quando esse defeito acontece, ele perde a função de proteção. Então, deixa de ser supressor tumoral. Tem uma história aqui, tem um amigo meu de Brasília, que o pai e a mãe têm os olhos azuis. E são magrinhos, ele nasceu careca, gordo, ele só pega a genética ruim, né? E é sempre assim, né? Você pega a genética ruim. Tem genes que têm uma penetrância maior e acabam se manifestando mais fácil, né? Então, quando falo de genética, eu lembro dele. Doutor, quais são os primeiros sinais e sintomas que devem chamar a atenção do câncer? A gente hoje fala que é para não esperar aparecerem os sinais e sintomas, porque quando eles aparecem doenças mais avançadas, né? Mas tem sinais de alerta. Às vezes muita gente evacua e não dá uma olhada nas fezes. Isso é um péssimo hábito. A gente precisa avaliar as nossas fezes, né? A gente tem critérios que colocam alterações no nosso corpo em que as fezes refletem muito o que está acontecendo. Sim. Então, a pessoa que tem o intestino preso, que é mais hidratada, as fezes vão aparecer como bolinhas, que a gente chama de síbalos, né? As fezes que aparecem mais achatadas, como fezes em fita, né? São fezes que podem justificar algum fator que esteja comprimindo essa passagem ali naquele cano e aí acaba moldando as fezes de uma forma diferente, não como ela deve ser, né? A gente pode observar sangramento nas fezes e o sangue chama a atenção. Então, se tem sangramento... É um sinal, né, ruim, né, doutor? É um sinal ruim, não é para ficar esperando ele melhorar, é para procurar o médico de imediato. Se a pessoa ela tem um trânsito intestinal regular, ela vai todo dia no banheiro e de um tempo para cá ela começou a notar que há uma dificuldade, isso também é um sinal de alerta e ela precisa procurar o médico porque mudou o hábito intestinal dela. Se ela não mudou a alimentação, se ela não fez nenhum fator para mudar esse trânsito intestinal e ele mudou sozinho, então tem alguma coisa errada, ela precisa ficar atenta para isso, né? Perda de peso, anemia, porque muitas vezes o câncer ele vai crescendo e vai se formando como uma ferida. E essa ferida ela vai perdendo sangue ao longo do tempo. Então, se tem uma anemia que ela não consegue esclarecer qual é a causa, precisa pesquisar o trato gastrointestinal, porque pode haver algum fator ali que está justificando a perda de sangue, né? Então, esses são fatores para uma doença que se apresente de forma mais avançada, né? Entendi. Vou te fazer agora uma pergunta pessoal. Por que o senhor escolheu oncologia? Olha, eu tinha todos os fatores do mundo para não fazer oncologia, né? Porque quando eu entrei na faculdade, meu pai tinha acabado de falecer por um linfoma, né? E aí, durante a faculdade, aí eu procurei estudar, ler sobre linfoma, neoplasia, isso antes de entrar na faculdade, eu fazia cursinho. Podia ter escolhido a hematologia. Não é? Foi um tema que me chamou a atenção e eu gostei, né? E eu gostei de estudar isso. E durante a faculdade, minha mãe teve câncer de mama, né? Eu estava no 3º ano de faculdade, minha mãe teve um câncer de mama, e aí, de novo, né? Eu fui atrás. Eu tenho uma história familiar que é uma história importante relacionada à neoplasia, né? Meu avô paterno faleceu de neoplasia, minha avó também, né? A minha mãe teve câncer. Então, o câncer acabou me induzindo a fazer alguma coisa para a oncologia, né? Eu estava comentando com você que é interessante como a gente pega as nossas problemáticas, como você usou o seu mieloma como uma bandeira para levar informação, para trazer informação, fazer uma fundação
que as pessoas fossem auxiliadas nesse sentido. E eu acabei pegando a história da minha família e coloquei aí como algo para eu levar. Eu acho que eu não faria outra coisa. É um propósito, né? É o propósito. Eu adoro o que eu faço, atendo os pacientes da melhor forma possível, porque às vezes a gente pensa que o médico nunca esteve do outro lado da mesa, mas a gente, às vezes, já esteve lá do outro lado, aquilo, a gente viveu aquilo e a gente vê um propósito grande, né, nessas questões. Eu sempre falo que o oncologista, ele é especialista, um dos mais sensíveis que tem que ser. Porque não é fácil você lidar com o paciente, né? Você convive, eu sempre falo, doutor, que quando o paciente ele é diagnosticado, não sei se é cultural, mas parece ser, que já é sentenciado ali. O câncer não é o fim. Pois é. Né? Para muita gente é só o começo. É só o começo, né? Uma mudança positiva, né? E a gente ouve muito, eu vou morrer. Todos nós iremos, né? Mas não precisa ser... Mas agora eu estou com câncer, agora eu vou morrer de verdade. Não, mas não precisa ser assim, né? A gente não precisa pensar dessa forma. E a gente lida com essa questão muito próxima da terminalidade, né? Então, o oncologista não se justifica, a gente não se envolver com o paciente, a gente não se colocar ali à disposição para ajudá-lo num momento que é difícil, um diagnóstico que é difícil, ainda é muito carregado de mitos, né? E todo mundo se envolve, a família fica toda envolvida, e aí, calma, gente, né? A gente tem hoje muita coisa para ser feita, muita coisa mudou, né? A gente está caminhando agora para uma fase da oncologia em que as quimioterapias, elas começam a perder um pouquinho desse valor todo que elas tinham no passado, e a gente já vê alguns tratamentos que começam a mudar, que deixa de ser feita quimioterapia, são feitas terapias-alvo, anticorpos, imunoterapia, e isso aí vem como as novidades que a gente tem hoje em dia para os tratamentos. No grupo de apoio, no qual eu administro, são 400 membros. E eu sempre falo assim, não fala a palavra câncer. Vamos falar que se a gente tem uma doença crônica tratável, né? Soa mais leve, né? Hoje tem cronificado, né? Hoje o câncer se tornou uma doença crônica, né? A gente tem pacientes metastáticos com doença em estágio clínico 4 que tem uma sobrevida longa, né? Próstata, muitas vezes, a gente tem paciente que tem 10 anos de sobrevida mesmo sendo metastático, né? E sempre quem tem câncer nunca morre, às vezes nem morre do câncer. Muitas vezes nem morre do câncer, morre de outras causas. Esquece as outras, esquecer o coração, esquecer as outras coisas, fica focado só naquilo, né? Mas vamos lá, muitas pessoas confundem sintoma do câncer de intestino, doutor, com hemorroida. Né? Como é que diferencia isso? Olha, a hemorroida geralmente é uma doença no orifício do canal anal, né? São varizes que crescem ali, porque você bota força para evacuar. Então, esses vasos, essas veias que tem nessa região ficam engurgitadas de sangue. E às vezes sangra, né? Então, sangrou a hemorroida? Nem sempre pode ser o câncer. Então, a gente não tem como diferenciar só pelo fato do sangramento. Isso é feito no exame clínico. Então, procurar um médico é sempre a melhor opção, né? Então, se a pessoa tem desconforto, dor, às vezes, na região perianal, né? Ali, dor na hora de evacuar, sangramento, ela palpa abaulamentos que acontecem ali naquela região na hora do banho. Isso pode ser hemorroida? Pode, mas pode ser outro problema. E se traz desconforto, precisa ser tratado. Então, não é para guardar o problema, não é para deixar para depois, é para resolver assim que o sintoma aparece, né? Então, precisa procurar o médico. Além disso, qual outro sintoma que precisa procurar um médico para investigar? Então a gente já falou da anemia, a gente já falou da perda de peso, a gente já falou do sangramento, muco nas fezes, né? Para a gente o muco traduz muito, que são fezes como se fossem envoltas por catarro, né? Ou secreção que é muito espessa. Para a gente o muco nas fezes é sinal de que tem algum processo que está inflamando a alça de intestino. Então o muco nas fezes também pode ser um sinal de câncer, né? E ele precisa ser avaliado, né? E as alterações próprias das fezes que a gente precisa ficar atento e observar antes de dar a descarga, ver se está tudo ok, não tem problema nenhum nisso. E eu sempre falo, o corpo avisa, né? O corpo sempre avisa, a gente que não dá ouvidos, a gente se faz... Não leva a sério o que ele está te dizendo ali, né? Aí você vê, você não imaginar, acredito que muita gente não imaginava
que as fezes ali é uma forma de te mostrar se você está bem ou não. Exatamente. Né? E às vezes o cara fez lá e tchau, deu descarga e tchau, né? Então, você que está acompanhando, você já pode olhar, não como ver lá, sujeira, nada, como um aviso, né? Se você está bem ou não, né? E a gente vê que um fator que atrapalha muito é o medo, né? Então, as pessoas, às vezes, elas notam a alteração e elas falam assim, não, eu não vou querer passar por isso. E elas ficam com medo e não procuram, como se o problema fosse deixar de existir, né? Verdade. Então o medo acaba funcionando como um fator que atrapalha muito a busca por auxílio no momento exato. Então não precisa ter medo, né? Pode não ser nada. E se for alguma coisa, que seja algo que a gente consiga tratar a tempo. Então, tratar a tempo significa vida, né? Tempo de vida. E qualidade de vida, E né? qualidade de vida também, né? Qualidade de vida também. Quais são os exames são indicados para rastrear o câncer? A colonoscopia é o melhor exame, ele é o mais específico, ele avalia e ele trata, porque ele não é só um exame diagnóstico, ele também trata quando ele tira o pólipo, né? Então esse é o melhor exame. Mas tem também outros exames, tem a pesquisa do sangue oculto nas fezes, né? A pesquisa do sangue oculto nas fezes não é um exame muito específico, porque você pode ter sangramentos de outras causas. Então, se você tem uma gastrite, ou se você tem um problema vascular no intestino, ou uma doença inflamatória, vai aparecer sangue nas fezes, né? Sangue oculto, às vezes nem tão oculto assim, sangue evidente, aparente, né? Então, e quando acontece da pesquisa do sangue oculto dar positiva, às vezes é porque você já tem uma lesão que feriu ali no intestino e quando as fezes passam, traz um trauma e aquilo ali provoca um sangramento. Então, pesquisa do sangue oculto não é a melhor forma de triagem nem de avaliação, né? Mas quando você faz e tem positivo, aí você tem que fazer a colonoscopia para ver qual é a causa do sangramento, né? Então, de qualquer forma, você acaba caindo na colonoscopia. Em que idade deve começar a fazer a colonoscopia preventiva? A partir dos 45 hoje. 45, né? Porque a gente considera que a partir dos 45 aumenta bastante a incidência do câncer de intestino. A gente perdeu recentemente Preta Gil por um câncer de intestino, né? Provavelmente ela diagnosticou tarde, porque já era uma doença, por mais agressiva que ela tenha evoluído no final, era uma doença que talvez pudesse ser diagnosticada mais cedo e talvez ela estivesse aí cantando hoje, né? Porque a gente tem, quando as faixas etárias são mais jovens, às vezes a gente não valoriza muito. E aí o paciente acaba desenvolvendo, principalmente quem tem história genética, né? Para você ter uma ideia, se eu tenho uma história genética confirmada de que eu tenho câncer relacionado a alguma alteração, os parentes, filhos, irmãos, pais, eles têm que fazer a colonoscopia 10 anos antes da idade em que aquele caso aconteceu, né? Então, se eu tenho um parente que com 40 anos teve um câncer de intestino, um irmão ou um primo muito próximo, eu tenho que começar a pensar em fazer minha colonoscopia não com os 45, mas a partir dos 30. Isso é um caso que uma genética, então, né, na sua família, né? Você me falando para esse tipo assim, de câncer, não necessariamente. Não, né? A genética é responsável só por 10% dos cânceres. 90% é de outros fatores, geralmente fatores externos, né? Mas se você tem um histórico para um determinado tipo de câncer, então esse histórico tem que ser levado em consideração e aí você precisa pesquisar. E hoje a gente tem testes genéticos que dá para você avaliar se você tem um câncer numa faixa etária jovem ou se você tem um familiar próximo ou vários familiares com aquele mesmo tipo de câncer, aí a gente precisa considerar essa possibilidade. Existem testes menos invasivos que podem ajudar na detecção precoce? Olha, menos invasivos, tipo exames de imagem, você pode até usar. Tem alguns exames de imagem que fazem uma reconstrução do que seria hoje com inteligência artificial, com subtrações de imagem que a gente faz por meio de tomografias, você consegue definir algumas áreas que sejam suspeitas, né? Mas para você ter uma imagem, às vezes você precisa de um volume de doença. Então, para você esperar que a sua imagem altere, às vezes, quando ela alterou, pode ser tarde, né? Então, a gente precisa detectar antes, né? E quais são as opções de tratamento disponíveis hoje?
Olha, hoje a gente tem várias opções de tratamento, melhoraram bastante as vias cirúrgicas, principalmente. Hoje a gente tem a videolaparoscopia, em que se pode fazer uma cirurgia de câncer de intestino sem cortes muito grandes. Tem as cirurgias robóticas, né? A gente tem os tratamentos clínicos que também melhoraram. A gente tem quimioterapias que são mais eficazes do que as que a gente tinha há uns 30 anos atrás, né? Que dobraram a sobrevida mesmo nos pacientes metastáticos. E hoje a gente tem um boom de drogas, né? Uma série de drogas que vem aí trazendo uma diferença no tratamento, que são terapias que a gente chama de terapias-alvo, em que focos ou alterações específicas daquelas células são tratadas. Aí a gente tem os fatores de crescimento epidérmico, a gente tem os fatores promotores dos vasos sanguíneos, né? São terapias antiangiogênicas. A gente tem as imunoterapias, né? Não são tratamentos que são feitos para todo mundo, porque a gente precisa de características específicas expressas naquele tumor para a gente poder oferecer esse tratamento. O senhor tem quanto tempo de formado? Eu tenho de formado em medicina, 25 anos que eu fiz esse ano, né? Então, durante esse tempo, doutor Leonardo também, né? Fiz 25 anos de formado esse ano. Né? E de oncologia, 18. Teve uma evolução muito positiva, né? Durante esses 18 anos, né? Muito, muito positiva. A minha residência que eu fiz há 18 anos atrás, hoje os tratamentos são muito mais individualizados. Porque hoje a gente consegue detectar alterações moleculares na célula do tumor que são muito específicas. E essas alterações possibilitam um tratamento de forma mais individualizada. Entendi. Tem uma pergunta aqui, do Valdir. 90% de fatores externos, pode exemplificar? Os fatores, 90% dos cânceres por outros fatores. Então, os fatores incluem a alimentação não adequada. Aí a gente tem consumo excessivo de carboidratos, a falta de fibras, o consumo excessivo de carne vermelha ou carnes processadas, né? O álcool, o tabagismo, a falta de prática de atividade física. Esses são os fatores externos, né? São aqueles fatores que a gente coloca dentro do corpo da gente e expõe o nosso corpo a essa série de substâncias que podem causar o câncer. O emocional também, doutor? A gente, no passado, não atribuía muita coisa ao emocional. Né? Mas a gente vê que o emocional ele tem um papel importante, né? Eu vejo isso quando eu trato os pacientes. Aqueles pacientes que começam com a cabeça boa, bem equilibradinhos, né? Que não trazem um sofrimento de uma forma tão penosa, tão pesada, né? Não é fácil encarar, ninguém menospreza isso, não é fácil encarar um diagnóstico de câncer, não é fácil encarar um tratamento de câncer, é difícil de fato. Mas se você vive botando mais peso, né? Eu falo, já é pesado tudo, se eu boto mais peso eu não consigo carregar. Então, aqueles pacientes que têm uma cabecinha que é mais complicada, parece que a doença tem uma evolução pior, né? Então, se o emocional pode ser fator, pode, né? Eu acho que não dá para a gente dizer que não, porque tem coisa que a gente não consegue medir, né? Tem coisa que a gente não consegue determinar. Então, eu não descarto totalmente uma possibilidade. Você sente a diferença de um paciente para outro, né? Tem muita diferença. Para tirar essa conclusão, né? Tem muita diferença, muita diferença. Pois é. A cirurgia ainda é a principal forma de tratamento? Quando a gente, ainda para tratamento de tumores sólidos, cânceres nas diversas partes do nosso corpo, a cirurgia ainda é um fator importante para envolver cura desse paciente. Quando é que eu não opero? Às vezes alguns pacientes falam assim, olha, eu falo, não vai poder operar. Ela, graças a Deus, não é bem assim, né? Porque quando a gente opera, é quando a gente tem uma perspectiva de cura. Então, é até bem-vinda, né? É bem-vinda a cirurgia, porque a cirurgia tira a estrutura que está doente. Sim. Se eu mantenho aquela estrutura doente no corpo, aí isso pode, ao longo do tempo, células podem crescer ali. E por mais que eu tenha uma resposta boa com tratamento clínico, vai crescer e vai dar origem de novo a um novo tumor que seja mais agressivo, que seja pior na evolução. Então, ter a possibilidade de tirar a estrutura que está doente é a melhor forma de tratar. Então, a cirurgia ainda tem um papel importantíssimo na cura dos pacientes com câncer. E onde é que entra a quimioterapia e radioterapia nesse processo aí? A quimioterapia ela vai entrar
desde o tratamento que vem depois da cirurgia, falando em câncer de intestino acima do reto, né? Porque a gente acaba dividindo o cólon e reto como duas estruturas, apesar de fazer parte do intestino, mas a gente trata um pouquinho diferente. Então, a quimioterapia, ela entra na adjuvância do câncer de cólon, né? Então, a adjuvância, o que é? É aquele tratamento que a gente faz para evitar que aquela doença espalhe pelo corpo, cause metástases ou volte no mesmo lugar onde foi operado, né? Então, isso é a adjuvância. Ela pode entrar também no tratamento paliativo, né? O tratamento paliativo é aquele tratamento que a gente não tem intenção de cura, só de controle de doença e controle de sintomas. A gente até pode ter respostas excelentes, sumiu a doença com tratamento paliativo, graças a Deus. Não é muito comum, mas isso acontece, né? É raro, mas acontece. E o tratamento do câncer de reto, geralmente reto baixo, que são as porções mais inferiores do reto, a gente faz tratamento do médio para baixo de radioterapia junto com quimioterapia, porque essas estruturas são possíveis de serem irradiadas e a gente faz isso antes da cirurgia, aí opera e depois da cirurgia, às vezes, a gente complementa com mais quimioterapia. Entendi. Teve um problema na internet, mas nosso podcast vai ficar tudo gravado lá no YouTube, viu? Se perdeu alguma coisa, travou aqui. Né? Tem problema. Internet tem disso, né? Tem. Mas aí vai estar tudo gravadinho lá no YouTube. Doutor, já existe terapia-alvo ou imunoterapias aplicáveis para esse tipo de câncer? Já existe já há algum tempo, né? A terapia-alvo, a gente tem anticorpos que são próprios para os pacientes que a gente pesquisa algumas mutações, a ausência de uma mutação chamada mutação RAS, faz com que a gente oriente o uso no tratamento paliativo de um anticorpo que é contra essa alteração, né? Então, a gente faz esse tipo de terapia e a imunoterapia a gente deixa reservada para os pacientes que têm o que a gente chama de alta instabilidade de microsatélite, né? Que são aqueles pacientes que têm a mutação genética, síndrome de Lynch, então a imunoterapia surge como uma opção bem adequada para esses pacientes. E a gente vai pesquisando outras mutações que são menos frequentes, ou a expressão de alguns fatores de crescimento, aí tem o HER2, que tem um tratamento próprio para isso, tem o BRAF, que tem um tratamento próprio para isso, então muita coisa mudou no cenário da oncologia quando a gente começou a conhecer essas alterações moleculares e a gente acaba desenvolvendo tratamentos que são muito específicos para elas. Entendi. Pode reiniciar de novo na internet, se quiser, viu? Pode entrar. Nós já falamos aqui que é importante o diagnóstico precoce, né? Que realmente aumenta a chance de cura, e isso é notório em qualquer, né? Qualquer neoplasia, né? Sim. Uma outra pergunta, doutor. Você lá de Caetité, existe um problema lá em Caetité com o grande aumento de câncer, né? Urânio, né? A gente sabe que o urânio, ele emite radiações, né? E eu não vou te dizer, aí a gente precisaria fazer um estudo na região. Porque a gente vê muito muito caso de câncer lá em Caetité, naquela região, né? Tem uma jazida enorme ali, uma exploração, né? Às vezes, que tem levantado muito esse questionamento, principalmente quando a gente pensa na proteção da população, né? Mas eu acho que a gente precisaria de um estudo para definir de fato, desde o momento da extração de urânio, né, o que isso tem repercutido na população de forma geral. Então, será que os casos de câncer em Caetité realmente são maiores, né, a incidência é maior do que nas outras cidades? Eu falo que eu tenho mais pacientes de outras cidades do que pacientes de Caetité, né? A minha avó, a minha família é bem longeva, né? Então, a minha avó, ela faleceu com 106 anos de idade, super saudável, né? Eu tenho tia completando 100 anos de idade esse ano. Uma outra tia faleceu ano passado com 102, porque caiu e teve uma fratura de crânio. Mas eles vivem muito e são saudáveis, né? Então, eu não sei exatamente se a gente tem um dado que seja concreto para não ser leviano, para dizer, olha, a extração de urânio está causando mais câncer na população de Caetité. Aí a gente precisaria fazer todo o levantamento epidemiológico para definir se de fato isso é real, né? E se é real, as medidas têm que ser tomadas para que as pessoas não se exponham tanto ou não tenham um risco maior de desenvolver o câncer, né?
Voltando ao câncer de intestino, quais são os maiores desafios que os pacientes enfrentam após o diagnóstico? Olha, os desafios, um diagnóstico de câncer traz uma infinidade de desafios, né? Primeiro é a aceitação, é o entender que você tem uma doença que é uma doença que pode justificar a sua morte, que pode trazer uma série de alterações e de sequelas, tanto sequelas cirúrgicas quanto sequelas relacionadas ao tratamento, né? É aceitar, né, a situação real do problema e enfrentar e ter o acesso, né, ao tratamento que seja mais adequado. Hoje a gente sabe que o Brasil ainda tem uma dificuldade grande de acessos, né? Então, às vezes a pessoa diagnostica e ela vai começar a tratar alguns meses depois, e não são poucos meses, às vezes 6 meses depois, porque o sistema está inchado, né? Mal distribuído, e a gente vê uma dificuldade grande de acesso, né? O Brasil hoje tem a lei dos 60, né? Em que o paciente ele é garantido por lei que o tratamento, uma vez diagnosticado o câncer, que ele seja tratado em até 60 dias, que ele comece o tratamento em até 60 dias. Se ele não começa esse tratamento, as instituições responsáveis por isso estão falhando e precisa ser visto, e cabe processos e cabe buscar, né, a garantia desse direito. Nós temos, graças a Deus, doutor, nós temos uma rapidez lá na nossa associação. Nós já tivemos caso de paciente nos procurar e com 5 dias já está iniciando. Já está em tratamento. E como faz a diferença? Total diferença. O câncer não espera. Não. Né? Não espera. É porque às vezes a gente consegue pedir o exame, aí o paciente chega e a gente pede o exame, que é o que a gente chama de exame de estadiamento, para ver qual é a extensão do problema, né? E quando a gente pede esse exame, aí o paciente fala: olha, doutor, já tem 3 meses eu não consigo agendar uma tomografia, né? E você fala assim, mas eu não posso ficar esperando. A gente, às vezes, começa o tratamento sem ter uma real ideia de qual é a extensão, porque ele tem uma dificuldade de acesso. E o câncer não fala assim, tá bom, eu vou esperar 3 meses para fazer, eu vou estacionar aqui meu crescimento para esperar que o exame seja feito. Não é assim que funciona, né? A vida real acaba sendo mais dura, né? E a condição do câncer é mais complicada. E a gente lamenta muito pela espera, lamenta muito pela dificuldade, porque isso acaba trazendo dano para o paciente e risco de vida, né? Então, risco de morte, na verdade, risco de morte para o paciente. Da mesma forma, o acesso, depois que ele diagnosticou, aos procedimentos cirúrgicos, né? Então, os hospitais estão muito cheios, a rede pública está muito cheia, não tem leito para oncologia, não tem leito para isso. Conquista ainda tem uma dificuldade grande, apesar de contar com 2 UNACONs, mas atende uma população enorme, é a população sudoeste quase toda. A gente tinha um UNACON em Caetité que parece que não está funcionando como deveria, e aí esses pacientes eles ficam perdidos e acabam vindo para cá. Aqui, né? Você sabe que aqui tem 1 milhão não no SUS, 1 milhão de pacientes, né? É muita paciente, gente, né? Muita com gente. Estrutura, muita gente. E enche a cidade, né? Infelizmente, e aí você, como médico, que acaba ficando limitado. Né? Fica limitado, isso é muito triste. A gente acaba trabalhando com as ferramentas que a gente tem, né? E às vezes não são as melhores ferramentas. Então, não é sua culpa. Não. Né? A dificuldade de acesso ainda é muito complicada. Muito complicada. E acho que quem também ajuda muito no tratamento do câncer é a família, né? A família é o apoio, né? É a base. Mas a família precisa estar bem também, né? Não é aquela família que desespera. Nós temos algumas dores de cabeça. Às vezes a família dá mais trabalho que o próprio paciente. Dá muito trabalho. E a gente precisa entender o processo como um processo natural, um processo tranquilo, né? Que quando a gente coloca confusão e a gente se desespera, a tendência é a coisa andar muito mais complicada do que deveria, né? Então, a família precisa estar bem como um apoio para o paciente. Porque se a família não está bem, o paciente não está bem, as pessoas não estão bem. Então, tudo vira motivo do desespero, tudo vira motivo de briga, tudo vira uma complicação. Então, a família precisa estar bem para cuidar do paciente. Né? Nós vemos muito caso de o paciente estar numa boa e a família está lá malzona. E acaba
piorando a situação dele, né? Então, você tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio aí. A gente hoje considera que, assim, o tratamento não é um tratamento só feito pelo oncologista, ou pelo cirurgião, ou pelo radioterapeuta. É multidisciplinar, né? Então, o psicólogo faz uma diferença grande quando a gente lida com pacientes oncológicos, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. Então, todo mundo tem uma contribuição para dar nos pacientes que acabam enfrentando esse diagnóstico. Hoje eu tenho trabalhado muito com essa questão de cuidados paliativos. Quando a gente fala em cuidados paliativos, às vezes o paciente pensa que é o fim da vida dele. A gente tenta sempre desmistificar isso aqui também. Né? Porque o cuidado paliativo ele tem que ser introduzido no diagnóstico de uma doença que seja potencialmente fatal, independente dela ser aguda ou crônica. E a OMS mudou muito esse conceito, né? Porque cuidado paliativo significa bem-estar. Bem-estar físico, social, emocional, psíquico e espiritual, né? Então, o cuidado paliativo é extremamente importante. Então, nos lugares em que a gente tem uma equipe de cuidados paliativos que atenda na rede básica de saúde, que atenda no hospital, que tenha um acesso fácil na casa do paciente, isso acaba facilitando muito o lidar com essas questões relacionadas à doença. A gente já trouxe muitos paliativistas aqui, a gente está tentando desmistificar, eu também sou paliativista, né? E a gente tenta desmistificar isso aí de que não é fim, né? Tanto que Martinha, não sei se você conhece, ela chega e fala quando os pacientes vê lá no paliativista. Meu Deus, vão morrer. A gente tem experiência lá que era assim, o doutor Rafael que atendia, né, os pacientes de cuidados paliativos. Então, quando a gente falava, olha, vamos passar nos cuidados. Não, pelo amor de Deus, quer dizer que eu vou morrer. Então, virava o desespero, eles se escondem no médico paliativista. Mas a gente precisa, de fato, mudar essa perspectiva, né? Porque a intenção do cuidado paliativo é só oferecer um bem-estar com a doença, independente do estágio em que ela esteja, mas que você fique bem em todos os aspectos da sua vida, né? Como é que o câncer e a espiritualidade? Eu acho que a gente precisa ter muita relação com a espiritualidade. Não é religiosidade, né? O espiritual que está intrínseco em cada um de nós, né? Em quem eu vou me apegar nos momentos de maior dificuldade. Deus, Oxalá, não importa o nome, é o seu espiritual, né? Porque o espiritual traz uma repercussão muito positiva na sua vida. Hoje em dia a gente tem uma série de mudanças de conceitos, né? Hoje a medicina reconhece a espiritualidade como parte fundamental no cuidado do paciente. Tanto que o conceito de saúde envolve o conceito de espiritual, né? Então, antigamente era só a ausência de doença. Hoje não, é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, né? Então, a gente já tem alguns trabalhos, principalmente na cardiologia, de como a espiritualidade funciona de forma favorável para o paciente. Então, essa abordagem é sempre muito bem-vinda e a gente precisa estar muito próximo, né, daquilo que a gente acredita, do nome que eu acredito, do ser que eu acredito, que seja um ser superior e que está ali conduzindo tudo. Isso traz paz, isso traz alento, equilíbrio, aconchego, né? Então, isso é importante. Eu sou muito fervoroso. Isso ajudou muito. E o tratamento fica leve. Quando você sente a presença divina. Exatamente. Né? E essa leveza é extremamente importante para o seu bem-estar. Né? Nossa, porque não é fácil tratar. Não é fácil, não né? Mas é um acalento. Você sente um colo, né? Exatamente. Você me disse que você fez o transplante, né? O transplante, pós-transplante não é fácil, né? Doido. Porque você fica completamente isolado, você não tem contatos. É um renascimento. É um renascimento, literalmente, né? E até você esperar que sua medula pegue, né? Como se você tivesse jogado uma semente ali, a expectativa todo dia, coleta o exame de sangue, e aí aumentou, leucócito, a plaqueta, como é que tá? Então, isso gera muita ansiedade, né? Quando eu estava em São Paulo e a gente trabalhava com essa questão dos transplantes, eram mais frequentes no passado, né? A gente, passando visita em um quarto, pegamos o paciente em tempo de pular da janela, depois de um transplante.
porque ele já estava numa situação limite. Já estava no limite, né? E aí é preocupante, e quando a gente tem essa perspectiva do que tem algo superior, que está coordenando aquilo e trazendo essa leveza, eu acho que isso tudo fica mais tranquilo. Com certeza. Mais leve, né? Fica assim, acho que a oração, uma sintonia boa com o divino, isso ajuda muito. Com certeza, com certeza. Para finalizar, doutor, que mensagem o senhor deixaria para a população sobre a prevenção e o cuidado com a saúde intestinal? O melhor conselho que eu posso dar, não espere um sintoma, né? Então, se você está nessa faixa etária, acima dos 45, 50 anos de idade, não fez uma colonoscopia, marque o médico, programe, planeje o seu exame, né? Não é um exame sofrido, não é doloroso, você não acompanha o exame diretamente, porque você fica sedado, não dói, né? O preparo pode ter um pouquinho de dificuldade, mas também não é o fim do mundo. Não. Quando a gente pensa no benefício que traz, todos esses fatores que podem parecer fatores ruins, eles acabam se desfazendo com o benefício que você obtém com o exame, né? E o foco em atenção primária de saúde, né? Que é ter uma boa alimentação, fazer atividade física, selecionar os seus alimentos para que sejam alimentos realmente saudáveis, evitar vícios, hábitos que são hábitos ruins, né? Consumo de alimentos que sejam muito processados, muito cheios de carboidratos, açúcares de forma em geral. Não é porque o açúcar provoca câncer que isso é um mito, não é assim que acontece, né? Mas a gente indiretamente sabe que a pessoa que tem obesidade, ela acaba tendo um fator de risco a mais. Então, se você foca atividade física, alimentação saudável, você resolve uma série de problemas, não só o câncer, mas a gente consegue prevenir, porque a gente aí produz saúde, a gente promove saúde, né? E o racional hoje é você buscar produzir saúde, promover saúde, ao invés de você tratar a doença. Então, o recado faça a sua parte para a prevenção, né? Optando sempre pelos melhores hábitos, e faça os seus exames com regularidade. E, quando indicado, a sua colonoscopia deve ser feita sem medo de ser feliz. Vai lá e faz sem problema. Na paz, né? Na paz. Pois é. Doutor, eu quero muito de coração agradecer. Imagina. Sua presença foi muito importante. O senhor fala, nossa, tanta informação que, para quem é leigo, né? Esse negócio mesmo de você visualizar as suas fezes, né? Isso, nossa, foi muito importante, né? Enfim, quase como tudo que o senhor falou. Que Deus continue te abençoando. A nós todos. Né? Que Ele opera, né, na sua vida muita paz, muita saúde. E que o senhor continue cuidando com tanto amor que o senhor sempre teve. Imagina, eu agradeço muito o convite. Informação salva a vida, eu acho que você está fazendo o seu papel. E a gente está à disposição, se você precisar discutir outro caso, a gente vem e conversa aqui um bocado. Vou deixar aqui um brindezinho, viu? Obrigado. Para marcar Valeu, sua presença. Obrigado, Julio. Tá bom? Viu? Até semana que vem, se Deus quiser, né? E um abraço e que Deus abençoe a todos. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.